Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma oração da manhã e eu quero que você nesta manhã você possa estar sendo tremendamente abençoado por essa mensagem a qual nós vamos estar meditando no dia de hoje. Essa palavra encontra-se lá no livro de Lucas, capítulo 15, um texto muito conhecido onde fala-se a princípio sobre o filho pródigo. Porém, hoje nós vamos estar falando sobre o filho mais velho dessa história. E eu quero que você possa acompanhar essa reflexão no livro de Lucas, capítulo 15. Porque hoje nós vamos estar falando sobre o espírito de orfandade. É isso mesmo, espírito de orfandade. Porém, antes de começar essa mensagem, eu quero que você possa compartilhar essa mensagem com alguém, que você possa inscrever-se no canal, clicar no sininho de notificação, deixe o seu like, que é muito importante para a gente, e também a sua mensagem, tá? Pode estar deixando também o seu pedido de oração aqui nas mensagens do vídeo, ou se preferir, ainda acessar lá o direct do Instagram, no arroba ministériosoicg, onde você pode estar mandando a sua mensagem de uma maneira mais reservada e nós estaremos te atendendo e orando por você. Amém, queridos? Então, vamos para a nossa mensagem do dia, não vamos perder tempo, porque hoje a mensagem ela é tremenda. A palavra de hoje é espírito de orfandade. E lógico, se nós formos olhar o significado da palavra orfandade, a gente vai, logicamente, entender que não vai ter um dos genitores ou não vai ter os dois genitores, né? É a falta ou a ausência de um dos dois ou os dois. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que 30% da população brasileira não possui o nome do pai no documento de identidade. Então isso é muito comum hoje no nosso tempo, no nosso período que nós vivemos hoje. Porém, amados irmãos, o que nós vamos estar falando hoje é sobre um outro tipo de orfandade. Um tipo de orfandade de filhos onde tem dentro de casa o pai, tem a mãe, mas ele tem um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, ou ele não consegue se enxergar como filho. E é por isso que nós vamos meditar lá em Lucas capítulo 15. Eu quero mais especificamente poder falar no versículo 25 ao 31. E eu quero que você possa meditar comigo, ler esses versículos e nós vamos estar refletindo sobre ele. Diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este seu filho, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Então a gente percebe nessa passagem de Lucas capítulo 15, onde conta a história do filho pródigo, onde o filho mais novo pede a herança, vai gastar na vida, um tempo ele se arrepende, volta para casa, o pai recebe ele de braços abertos, é óbvio, mas o filho mais velho, que estava lá no campo, trabalhando com o pai, todos os dias com o pai, ele, embora vivesse na casa do pai, estivesse com o pai, ele não se sentia como filho. A sua visão, como a gente pode ver lá no versículo 29, era uma visão de escravo. Por isso que ele fala lá no versículo 29,
todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci. Então, amados, essa é uma visão de um espírito de orfandade que tem atacado a nossa geração, os nossos dias, aonde, mesmo muitas vezes estando dentro da igreja, mesmo estando lá louvando, adorando, cantando, participando de círculo de oração, enfim, estando nos cultos de segunda a segunda, ainda sente um vazio e não consegue se ver como filho. Ele se vê como escravo, como servo. E ele se orgulha disso. Uma das características desse espírito de orfandade é essa característica de rebeldia, de desobediência, de trocar muitas vezes o modelo certo pelo errado, muda os valores da própria identidade, tá? Então ele está sempre a ignorar a realidade, mesmo estando debaixo, muitas vezes, de uma cobertura espiritual atenciosa, competente. Esse espírito de orfandade acaba alterando esses valores e a identidade, deixando um vazio insuportável dentro da pessoa. É o que acontecia com esse filho. Pode perceber que as características com qual ele fala com o pai, né, com qual ele responde o seu pai, é uma característica de pessoa que realmente não se comporta como filho, com uma visão de filho, mas com uma visão de escravo, uma visão de servo. E o pai, de uma maneira muito amorosa, no versículo 31 diz: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. E eu costumo, sempre quando eu falo sobre paternidade, espírito de orfandade, eu sempre gosto de citar uma situação muito clara assim. Você que talvez é um filho mais velho, que já não mora mais com os pais, vai entender um pouquinho o que eu vou estar falando, e se você ainda mora com teus pais, vai entender melhor ainda. Se o seu pai compra lá uma bandeja de iogurte, ele chega lá com aquela bandeja de iogurte, coloca na geladeira. Você vai pedir para o teu pai para poder comer um iogurte, ou você vai abrir a geladeira e já vai pegar o iogurte para comer? Então, obviamente, que todo filho, né, principalmente os que ainda moram com o pai, né, ele simplesmente vai fazer o quê? Vai chegar, abrir a geladeira e já vai pegar o iogurte para comer. Por quê? Porque aquilo que é do pai é dele. Aquilo que o pai adquiriu, comprou, é dele. Ele se vê como filho. Essa é uma visão de filho. Ele sabe que tudo que é do pai é dele. Ou seja, a visão no mundo espiritual é o quê? Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma visão de filho de Deus, com direitos de filhos, e vou agir como filhos. A minha oração não vai ser mais: olha para o teu servo, eu sou teu servo, eu sou do Senhor. Não. Você vai falar: meu Pai. Pode ver que a oração do Pai Nosso, Jesus ele começa falando Pai Nosso. Ele não começa falando soberano e eterno Pai poderoso. Não. Ele fala Pai Nosso, que estás no céu. Então é a visão de filho. E esse espírito de orfandade, irmãos, ele é muito sério. E a gente tem que tratar com uma seriedade muito grande em nossos dias. Por quê? Porque a visão desse espírito de orfandade que ataca as pessoas hoje em dia, elas fazem muitas vezes com que a visão de Deus ela seja deturpada, ela seja alterada, e automaticamente as orações que ele faz, muitas vezes não são respondidas, né? Então ele se sente mais frustrado e correndo o risco cada vez maior de poder se distanciar cada vez mais de Deus. Então a imagem que muitas vezes esses filhos de Deus, mas que influenciados por esse espírito de orfandade, ele acaba transferindo, mudando e alterando a imagem de Deus.
E se o filho ele tem essa visão muitas vezes dentro da igreja, ou ele tem isso dentro da família, esse sentimento dentro da família, automaticamente ele também vai levar esse sentimento para o mundo espiritual quando se referir a Deus. Esse mesmo sentimento de impotência, de rejeição, de abandono, mesmo tendo todo um suporte da família, mesmo tendo toda a atenção dos pais, esse espírito de orfandade vai acompanhar ele quando ele vir para a presença do Senhor, para a presença de Deus. Ele também vai ter essa mesma visão e ele vai ter essa dificuldade de ter um relacionamento com o Pai. Amém, queridos? Bem entendidos essa mensagem? Por isso que a gente cita o livro de Lucas, capítulo 15, onde esse filho não entendeu a paternidade. Ele não entendeu o que é ser filho. Mas, embora filho, e filho biológico, ele ainda se via como escravo de Deus. Ele não obedecia porque ele amava o Pai. Ele não fazia as coisas porque ele amava, porque ele sabia que aquilo ali era dele, que era herança dele. Não. Ele fazia como se ele fosse escravo e ele obedecia porque era uma obrigação dele e não por amor. Então, amados, que esse espírito de orfandade, se você tem essa dificuldade de se relacionar com Deus, ou mesmo tendo um suporte na casa do pai, da mãe, e você ainda se sente essa rejeição, sente essa situação de abandono, essa carência, essa visão alterada dos teus pais, possivelmente você tem sido atacado por esse espírito de orfandade, ao qual está atacando você na sua vida familiar e também na sua vida espiritual. E hoje nós queremos repreender em nome de Jesus para que você realmente venha se ver como filho, com direitos de filhos de Deus, e que você ainda possa aproveitar e se direcionar a Deus, o nosso Pai, como filhos de verdade, com direitos de filhos, podendo orar como filhos e obter toda a resposta como filho. Porque Deus nunca deixa os seus filhos falando sozinho. Deus ele se aproxima daqueles que o buscam. Deus está perto daqueles que o buscam. Amém? Então vamos estar orando? Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora nesse instante colocar diante do Senhor todos os filhos do Senhor, a qual está ouvindo essa oração. E se algum ainda tem esse sentimento alterado, Pai, esse espírito maligno, esse espírito maldito, Pai, que persegue, espírito de orfandade, onde traz uma deturpação da imagem dos pais, da imagem dos pais dentro da família, na vida espiritual, que em nome de Jesus agora seja repreendido todo esse espírito imundo, que abandone, que os olhos, Pai, que as vendas dos olhos caiam, que os tampões dos ouvidos caiam, Pai, e que eles possam ver o Senhor como Pai e ouvir a Tua voz como um Pai de amor, como um Pai que nunca abandona os Teus filhos. A Tua palavra diz, Pai, que até os pais terrenos podem até abandonar e se esquecer dos Teus filhos, mas o Senhor jamais esquecerá e jamais nos abandonará. Porque Tu és um Deus de amor, é um Pai de amor e que nos ama de maneira incondicional. O Senhor não tem filhos preferidos. O Senhor ama igualmente a todos nós. Então, Pai, que todos esses que estão orando nesse momento possam ser tomados por esse amor perfeito, incondicional do Senhor, Pai. E que eles possam se tornar verdadeiramente filhos, com direitos de filhos, e que eles possam olhar para o Senhor como Pai, não como servo, não como escravo, mas como filho. E que o Senhor, que sempre age conosco, Pai, como um Pai amoroso, se inclina para nos ouvir, se inclina para ouvir os Teus filhos amados. Ouve essa oração, Pai, nessa manhã, e que eles venham ter um dia abençoado como filhos, abençoados como filhos, guiados como filhos do Senhor, filhos que eles são, filhos, meu Pai, com direitos de filhos, a qual o Teu Filho Jesus Cristo nos deu esse direito e nos reconciliou, nos dando esse direito de ser chamados de filhos do Senhor.
Muito obrigado, Pai, por essa paternidade. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por ser o nosso Pai, o Pai nosso. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você ter acompanhado, ter orado conosco e ter meditado nessa palavra hoje, nesse dia tão especial. Que você tenha um dia abençoado, repleto da graça de Deus. E não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém essa mensagem e que Deus lhe abençoe grandemente e até a próxima oportunidade.